Qual é a malícia que a burguesia brasileira e mundial vem fazendo nas últimas décadas, especialmente desde o fim da União Soviética e da crise do movimento comunista? Ela vem buscando cada vez mais reduzir o poder do voto na definição da política econômica. Então, primeiro, começa a história de Banco Central independente. Ah, não, Banco Central independente, o Banco Central sem influência dos políticos. Você lembra daquela clássica tirada da Maria da Conceição Tavares, que dá um fora no Sardenberg, né? Independente pra quem? Pra quem é o Banco Central independente? Pronto, começa essa história de Banco Central independente. Aí depois tem que privatizar tudo, aí o Estado não pode gastar, e tem que ter austeridade, e o mercado regula. Tudo isso são formas de reduzir a capacidade do voto, de tentar disputar política econômica. Mas eles avançam mais, formam a União Europeia, que tem um Parlamento Europeu, que tem uma Comissão Econômica da União Europeia, que decide vários aspectos da política econômica. Então, por exemplo, o povo grego não vota mais só política monetária. Quem decide a política monetária da União Europeia é a Comissão Econômica da União Europeia, o Parlamento, é a Alemanha, efetivamente, na prática, e os países da periferia não decidem mais vários aspectos da política cambial, da política de comércio exterior, da política industrial, da política salarial, da política migratória e por aí vai. Então, a Constituição da União Europeia é um grande mecanismo, por exemplo, de esvaziamento do voto. Aqui no Brasil, bicho, a galera saiu criando várias leis. Então, criou uma tal de Lei de Responsabilidade Fiscal, que fala que, a partir de certo nível de gasto público com funcionalismo público, você não pode mais contratar. Então, assim, não é a sociedade que decide mais o nível que ela quer de investimento em serviço público, em gasto público a partir do voto. Tem uma lei limitando o bagulho, tá ligado? Aí ficaram mais ousados, né? Criaram o teto de gastos. O teto de gastos congela por 20 anos o investimento real em saúde, educação, cultura, lazer, Congela. Você só pode investir o total do orçamento do ano anterior, mais a inflação e o crescimento do PIB. Então, assim, congelou, porque você está basicamente repondo, corrigindo o nível de investimento de acordo com a inflação. E corrigir o nível de investimento de acordo com a inflação não é investimento real, percebe? Então, congelou. Não está mais colocado no voto se você vai ter mais ou menos investimento público. O que está agora colocado é se você vai ter muita ou pouca austeridade, a não ser que o governo, do momento, se comprometa a revogar o teto de gastos. Aí depois eles foram lá e criaram um Banco Central independente na lei. Então agora o presidente não manda mais na diretoria do Banco Central. Aí depois criaram uma tal de MP da Liberdade Econômica. Aí foram lá, privatizaram, esquartejaram a Petrobras. Estão fazendo isso nesse momento para reduzir a capacidade do governo de fazer política econômica. E querem impor uma série de contrarreformas, uma série de medidas que fazem com que cada vez menos o voto tenha a capacidade de influenciar na decisão da política econômica. E todo o terrorismo midiático diário é isso, tem que cortar gastos, tem que cortar gasto, tem que cortar gasto, tem que cortar gasto, o governo está gastando muito, tem que reduzir o Estado, tem que reduzir o Estado, tem que reduzir o Estado. Todo dia, manhã, tarde e noite, na Band, na Record, na Globo, no SBT, no Estadão, na Folha de São Paulo, na Veja, é um discurso burguês, hegemônico, para dizer que tem que cortar gastos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Gente, o voto decide muito pouco no capitalismo. O voto, no geral, ele só influencia nesse primeiro nível da disputa da política econômica. E a burguesia brasileira e mundial está cada vez mais no movimento de buscar reduzir a capacidade de influência do voto na política econômica. Isso é muito bem descrito pelo Domênico Lossurdo no livro Democracia ou Bonapartismo, Triunfo e Decadência do Sufrágio Universal, que está aparecendo aqui. Lossurdo faz uma análise de longa duração histórica sobre como cada vez que a classe trabalhadora avança na perspectiva da democracia política no capitalismo, a burguesia vai ter uma contraofensiva para que o voto decida cada vez menos e com capacidade de manipular o sistema político para aplicar políticas burguesas com voto e respaldo da classe trabalhadora.